Bom dia, gente. Aqui é a Gabriela, professora de língua portuguesa, e hoje a nossa aula é de leitura. Esse texto que vocês estão vendo aí é o trecho do primeiro capítulo de A Metamorfose, escrito pelo autor Franz Kafka. Tudo bem? Então vamos acompanhá-la comigo. Vamos lá. Certa manhã, quando Gregor Samsa abriu os olhos, após um sono inquieto, viu-se transformado no monstruoso inseto. De costas ficou, e ele as sentia duras como couraça. Ergueu levemente a cabeça e viu que o seu ventre estava grande, curvo, castanho e dividido por profundos sulcos. A colcha não se sustinha sobre o convexo abdômen e escorregava para o chão. As pernas não eram duas, mas inúmeras, lamentavelmente finas, e agitavam-se sem que pudesse contê-las. Que diabo terá me acontecido? Perguntou ele. Pesadelo não seria. O quarto pequeno, arrumado ao jeito masculino, de tão familiares paredes, era o seu quarto. Na parede, rente à mesa, onde se encontravam espalhadas as amostras de tecido, porquanto Sansa era caixeiro viajante, estava a gravura que há bem pouco tempo recortara de uma revista ilustrada e que colocara numa bonita moldura dourada. Essa gravura representava uma senhora muito espigada, com um gorro de pele e uma boá também de pele enroscada no pescoço, exibindo pesado casaco, dentro de cuja larga manga todo o antebraço se escondia. Gregor volveu a olhar para a janela, gotas de chuva batiam contra os vidros e o tempo enevoado encheu-se de extrema melancolia. Que tal, pensou, se eu dormisse mais um pouquinho e me esquecesse de todos esses absurdos? Mas isso era absolutamente impossível. Deixa eu só subir aqui um pouquinho. Porque tinha o costume de dormir sobre o lado direito e a situação em que se encontrava o impedia de acomodar-se na sua posição predileta. Esforçou-se para virar, mas sem resultado. Tornava a cair descostas. Inúmeras vezes insistiu inutilmente, cerrando os olhos para não ver o angustiante tremor das suas pernas, e afinal desistiu de tentá-lo mais, quando sentiu na ilharga aguilhoá-lo uma dor simultaneamente leve e profunda, como nunca sentira antes. Santo Deus, pensou aí, como é trabalhosa a profissão que escolhi. Viajar todos os dias. A preocupação dos negócios é bem maior quando se trabalha fora da loja. Além do próprio negócio, há um inferno das viagens, a atenção ao horário e conexão dos trens, a comida má e sem hora certa, os contatos cada dia mais diferentes, que não têm duração, que jamais chegam a ser amistosos e nos quais o coração nunca pode entrar, para profundas do inferno com tudo aquilo. Sentiu na barriga uma ligeira comichão, deslocando-se sobre as espáduas, vagarosamente em direção à cabeceira da cama. Procurava encontrar modo de poder levantar melhor a cabeça. Conseguiu e viu exatamente no lugar em que se sentiu o comichão alguns pontinhos brancos que não soube explicar o que seriam. Tentou aliviar-se tocando o local da coceira com o pé, mas imediatamente retirou-os, pois o contato lhe causava arrepios. Deslizou no chão até readquirir a primitiva posição. Não há nada mais humilhante, disse com os seus botões, do que se ter a obrigação de levantar tão cedo. O homem precisa dormir o tempo necessário. Há caixeiros viajantes que conseguem levar uma vida de odaliscas.
Quando retorno ao hotel, depois de bater a manhã atrás dos meus fregueses, encontro esses felizes senhores ainda à mesa do café. Se com o chefe que tenho quisesse imitá-los, já estaria no olho da rua. Mas quem sabe, no final das contas, se ser despedido não seria o meu melhor negócio. Se não fosse por causa dos meus pais, há muito tempo que eu teria pedido demissão. Perfilava-me diante do chefe e, com alegria na alma, expunha-lhe o meu modo de pensar. Caíra da cadeira duro no chão. Idéia gaiata, aquela de colocar a mesa sobre um estrado de madeira, a poder falar de cima com os empregados, esquecendo-se de que é surdo e obrigando assim os subalternos a se aproximarem muito dele. A esperança, porém, não está perdida de todo. Quando eu tive ajuntado uma quantia suficiente para pagar-lhe a dívida de meus pais, vamos por nisso uns 5 ou 6 anos. Não há nada menor do que não há nada menor dúvidas de que irei enfrentá-lo. Desculpa. Vamos subir. Aí então eu dou-o fora. Mas por enquanto o que eu tenho a fazer é me levantar porque o trem sai às 5 horas. Deu uma olhada no despertador que sobre a mesa fazia esse seu tic-tac. Deus meu! Exclamou consigo mesmo. Eram 6h30 e os ponteiros marchavam tranquilamente. Isto é, mais um pouco e seria 6:45. Quer ver que o despertador não funcionara? Da cama podia constatar que o ponteirinho estava exatamente sobre as 4 horas. Logo, o despertador havia soado. Será que continuara dormindo serenamente, indiferente àquele tim-litá que faziam vibrar até os móveis? Serenamente nada. Seu sono não fora sereno. Talvez por isso mesmo mais profundo. Que iria fazer agora? O próximo trem saía às 7 para pegá-lo e teria de correr como um alucinado. Quando o mostruário ainda não estava arrumado e ele ainda por cima não se sentia com vontade nenhuma de se aprontar. Além do mais, embora pegasse o trem, nem assim escaparia da cólera do patrão, pois o rapaz do armazém que teria esperado por ele no trem das 5 seguramente já dera parte da falta da firma. Era um cretino aquele rapaz, cópia escrita e escarrada do patrão, a quem vivia sabujando. E se desse a desculpa de uma doença? Isso, porém, além de ser muito chato, levantaria suspeitas, pois Gregor, nos 5 anos de emprego, não ficara doente uma vez sequer. O gerente, acompanhado do médico da companhia de seguros, viria fatalmente, censuraria os seus pais pela preguiça do filho, desfazendo qualquer objeção e manifestação ao médico, a opinião de que não há doentes mais indolentes. E, na verdade, naquele caso não estaria inteiramente errado. Salvo uma certa indolência, aliás injustificável para quem dormira tão prolongadamente. Gregor sentia-se perfeitamente bem e até com um apetite que não lhe era comum. O cérebro fervia com tais pensamentos, sem que se animasse a se levantar. E precisamente quando no mostrador os ponteiros marcaram 6:45, bateram de leve à porta, que ficava junto à cabeceira da cama. Gregor, era a voz da mãe. São 6:45. Você não tem que trabalhar? Que voz suave! Gregor ficou horrorizado ao ouvir a própria resposta, que era sua voz era. Saía, porém, misturada com um doloroso e incontido assobio muito fino, fazendo com que as palavras a princípio claras perdessem a clareza, tornassem-se confusas,
a ponto de duvidar que pudessem ter sido entendidas. Gregor desejara ter respondido correta e profundamente explicando tudo, mas em tais circunstâncias limitou-se a dizer: sim, sim, obrigado, mamãe. Já estou me levantando. A espessura da porta não permitira que a mudança da voz de Gregor fosse percebida, e assim a mãe ficou tranquila com a resposta e se foi embora. Porém, o breve diálogo fez com que os demais membros da família ficassem a par de que Gregor, contrariando os seus hábitos, se encontrasse ainda em sua casa. E o pai, vindo por sua vez, bateu também na outra porta e gritou: Gregor, Gregor, o que há contigo? Por um instante, aguardou para insistir em tom mais forte. Gregor, Gregor. Enquanto assim sucedia na porta oposta, a irmã perguntava em voz baixa: Não está se sentindo bem, Gregor? Você precisa de alguma coisa? Já estou quase pronto, respondeu Gregor, a ambos ao mesmo tempo, esforçando-se para pronunciar as palavras pausadamente, de modo a disfarçar a estranheza da sua voz. O pai voltou para acabar o café matinal, mas a irmã insistiu num sussurro. Abra a porta, Gregor, por favor. Gregor, todavia, não tinha intenção de atendê-la. Muito pelo contrário, felicitava-se pela porta trancada, costume que contraíra nas suas andanças de hotel para hotel. O que tinha a fazer era se levantar cabalmente, vestir-se sem ser incomodado e principalmente tomar o seu café. Só depois então cuidaria do resto, pois muito bem compreendia que não conseguiria ordenar os pensamentos. Acudia-lhe a lembrança de ter sentido várias vezes na cama uma certa dorzinha, provocada provavelmente por uma posição forçada, e que quando saltava do leito atribuía à obra da imaginação. Estava curioso naquele dia de ver como a fantasiosa impressão iria se desfazer. Quanto à mudança da voz, não duvidava que constituísse o anúncio de um homem resfriado, mazela profissional dos caixeiros viajantes. Livrar-se da colcha foi um ato bem simples. Bastou empinar um pouco a barriga e ela por si só escorregou toda para o chão. Mas a dificuldade em se mover vinha do extraordinário volume de Gregor. Para se erguer, os braços e as mãos valeriam muito, porém, em lugar deles, tinha agora numerosas patas, agitando-se incessantemente, e sobre as quais não exercia nenhum controle. E a verdade é que ele queria se levantar. Esforçando-se muito, conseguia estender uma patinha e torná-la firme, mas quando tal acontecia, as outras continuavam na agitação desabalada e dolorosa. Não está direto, não está direito ficar preso na cama como uma abelha sem asas, disse a si mesmo. Então, gente, essa foi a nossa aula, nossa leitura, né? Acompanhem da casa de vocês, depois pausem o vídeo, leiam em voz alta também, para vocês treinarem a dicção, né? A fluidez dentro do texto. E eu espero que vocês tenham gostado. Até a próxima aula.